Um dos assuntos debatidos durante a Exposebu 2017 foi a retirada das campanhas de vacinação contra a febre aftosa em todo o território nacional. O objetivo é tornar o Brasil um país totalmente livre da doença, sem a obrigação de vacinar. Hoje, nós só temos um estado, uma unidade da federação que tem essa condição reconhecida aqui no Brasil e também no exterior, pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é Santa Catarina e que há muitos anos aboliu a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Os primeiros passos do Ministério da Agricultura já começam a ser dados agora. Vai levar muito tempo até que o Brasil ganhe esse status internamente e também no cenário internacional. Eu vou conversar com o Décio Coutinho, que é quem responde pela área de saúde animal dentro da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ele que já conhece do assunto, já ocupou a Secretaria de Defesa Animal do Ministério da Agricultura em 2015 e hoje coordena esse trabalho pela Confederação. Décio, quais são os passos até que o Brasil se torne reconhecidamente aqui e lá fora como área livre de febre aftosa sem vacinação? O Ministério da Agricultura apresentou na última reunião da COSALFA, no último dia 6 de abril, essa proposta de reformulação do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa no país. E coloca essa proposta deles em discussão com todo o setor produtivo da pecuária brasileira, tanto o setor primário, que são os produtores, como a indústria de vacinas, a indústria de carne bovina, a indústria de carne suína. Todos irão participar desse debate, dessa discussão, até o final do mês de julho desse ano, de 2017, para que aí sim, de forma definitiva, a gente tenha um plano acordado entre todos os participantes desse processo para ser implementado. Esse plano que foi apresentado nesse momento, ele começa com a sua atividade agora em 2017, inicia o processo de suspensão da vacinação contra a febre aftosa nos primeiros estados, que seria o estado do Acre, estado de Rondônia, no primeiro semestre de 2019, depois o segundo bloco, que seria o bloco da região norte, em 2020, no primeiro semestre de 2020, norte e o bloco do nordeste, que estão todos os estados do Nordeste, com exceção da Bahia e de Sergipe, e em 2021, o restante do Brasil. A suspensão da vacinação e o reconhecimento da condição de livre de febre aftosa sem vacinação por parte do governo brasileiro no segundo semestre de 2022 e o encaminhamento à Organização Internacional de Saúde Animal para o reconhecimento internacional no primeiro semestre de 2023. Ou seja, nós estamos em 2017, temos aí pela frente 6 anos até que todos os passos sejam dados e o Brasil se torne reconhecidamente um território livre de febre aftosa sem a obrigação de vacinar. Até lá, esses blocos mencionados pelo Décio Coutinho ficam livres da campanha de vacinação de maneira gradativa. Por que começar pelo Acre e por Rondônia? O Ministério da Agricultura criou um grupo de especialistas e esse grupo levou em consideração a condição principalmente de trânsito e de comércio de bovinos entre os estados e os demais estados da federação e a condição sanitária dos países vizinhos a cada um desses blocos no que diz respeito à América do Sul. Tá? Então, o início desse processo se dá pela região amazônica, em função de ser um território grande, mas em contrapartida ter uma população bovina menor. E os estados vizinhos também, os países vizinhos, perdão, também terem essa mesma condição de não ter
a pecuária como a principal atividade econômica nos seus territórios. Então, teoricamente, o que esse grupo técnico coloca em discussão é que seria mais fácil começar por essa região do que começar pela região onde a pecuária tem a maior importância econômica no território sul-americano. Pode-se imaginar, eu queria que você colocasse alguma coisa sobre isso, que o início foi por esses dois estados, devido à proximidade com alguns países que parece não terem um controle tão rigoroso como nós temos aqui na parte um pouco mais baixa da América do Sul. É só uma suposição, é só uma impressão ou tem fundamento isso? Não, um dos pontos, eles não têm a mesma condição, mas em compensação a atividade pecuária não tem não é uma atividade de relevância. Tá? E se a gente for avaliar os rebanhos que estão na região fronteiriça com o Brasil, o rebanho é muito pequeno. Então, a possibilidade de introdução da doença por essas localidades é considerada de baixa possibilidade. Décio, eu sei que os passos estão sendo dados, o Ministério está abraçando essa causa, essa proposta foi apresentada na última reunião internacional sobre o combate à febre aftosa, mas a gente sabe que há muitas opiniões de técnicos, de médicos veterinários, de dirigentes de associações que representam o produtor rural, contrárias, essas opiniões, à retirada das campanhas de vacinação. América do Sul, um continente muito grande, e na avaliação dessas pessoas, o risco é também proporcional, é grande de que tenhamos novos surtos de febre aftosa e tudo possa ir por água abaixo, inclusive o trabalho do Brasil, que foi muito bem feito nos últimos anos. Como é que a CNA e o próprio Ministério se posicionam diante disso? A CNA se posiciona exatamente nesse momento em oferecer a todos os produtores brasileiros todas as informações necessárias para que o produtor, cada um possa pesar os prós e os contras, a tarefa de cada um dos segmentos dentro desse trabalho, e é muito claro dentro da proposta do plano que as ações, no momento em que caminhar a condição de livre, com vacinação para livre, sem vacinação, a responsabilidade das ações são muito maiores dos poderes públicos, federal e estadual, do que do produtor. Hoje é o inverso, hoje é o produtor que tem mais responsabilidade no programa, isso se inverte. Os investimentos que esses governos têm que fazer também vão ser maiores, então o papel que a CNA está desenvolvendo nesse momento é levar toda essa informação a todos os produtores. Nós vamos discutir esse assunto e apresentar essa proposta nas 27 unidades da federação, para colher qual é a verdadeira posição do produtor brasileiro, do pecuarista brasileiro. E essa verdadeira posição do pecuarista brasileiro é que vai ser levada ao Ministério da Agricultura, tá? Como eco. A CNA foi chamada pelo Ministério da Agricultura para ser a interlocutora com seus pares. Então, através das federações, através dos sindicatos rurais patronais, nós iremos fazer chegar essa informação a todos os produtores e colher a opinião do produtor e levar ao Ministério. Isso quer dizer que essa proposta já apresentada pode sofrer alterações ao longo desse espaço? Com certeza absoluta. Um dos objetivos desse trabalho é colher essas possíveis alterações, transformar isso num documento único do sistema CNA e entregar ao Ministério da Agricultura e lutar pelas alterações caso o sistema entenda que precisam acontecê-las.